Olá a todos, eu sou o Matheus Carolino e agora vamos então continuar com o nosso tutorial do Spot Planner, dando então o exemplo do cadastro de campanhas usando a URL como eu havia comentado no vídeo anterior. A gente está aqui na nossa tela do cadastro de campanhas, vamos então aqui clicar em adicionar para começar a fazer o cadastro. Nessa tela aqui então, como antes, a gente vem dar o nome da campanha, vai ser a previsão do tempo. Quero veicular a campanha, vou já botar o áudio dela então. Aqui eu venho no mais, adicionar URL de streaming. Ele vai me pedir aqui ó, o texto que é a URL, eu vou só colar aqui que eu já tenho ela salva. Confirmo. Você vê aqui que diferente do áudio, ele vai dar uma advertência. Diz aqui ó, alguns itens não tiveram a duração detectada automaticamente. Selecione na lista e informe a duração manualmente. Você vem aqui clicando em OK. Então a gente vai agora definir a duração desse áudio. Esse áudio aqui é um arquivo comum, né? Eu poderia estar baixando ele, programando ele como um arquivo de áudio, mas esse link específico ele me permite tocar direto da web, né? Se eu precisar baixar esse arquivo para minha máquina. Então, como todo dia troco o arquivo e todo dia eu posso estar tocando, né, ele tem uma duração que varia. Às vezes dura 1 minuto, né, às vezes é 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, por aí. Então o que eu vou fazer? Como eu sei que no máximo ele não passa de 1 minuto e 20, eu vou botar essa duração aqui, ó, 1 minuto e 20. Ele já atualiza aqui, ó, que ele considera que então esse conjunto dura 1 minuto e 20 segundos. E para que eu faço isso? Porque como esse é um áudio dinâmico, eu não sei qual dia ele vai durar menos, qual dia ele vai durar mais. Eu ponho essa duração específica para quando eu for programando ali nos blocos, eu sei que ele tem que reservar pelo menos esse espaço aqui, que é o máximo que ele vai poder ocupar. Beleza? E com essa duração, em caso de link, a gente tem que observar também como é que o Salamandra vai absorver isso quando ele for tocar. Se eu deixo essa duração aqui, então se o arquivo for menos de 1 minuto e 20, ele vai tocar o tempo do arquivo, por exemplo 1 minuto, e vai reiniciar ele para tocar os mais 20 segundos. Tocaria ele inteiro e mais um pedacinho. Ou então se ele for maior, aí ele acabaria cortando o áudio. Então como é que eu faço para ele não fazer isso? Ele respeitar esse meu áudio aqui do tamanho que ele for. Eu venho aqui ó, reproduzir até que a URL termine por si só. Clico aqui, então ele vai respeitar a duração do link, beleza? Então esse é um caso que a gente tem que analisar para cada link separadamente. Por exemplo, Voz do Brasil. Então se eu estivesse programando a Voz do Brasil aqui, colocaria o link dela e a duração como 1 hora. Só que eu não marcaria isso aqui, porque eu quero que ela dure 1 hora certinho. Se eu marcasse isso aqui para Voz do Brasil ou para outra web rádio qualquer que eu possa estar retransmitindo, ele vai seguir até que a conexão caia, né? Ele não vai respeitar uma duração que eu coloquei aqui. Então a questão é mais de eu quero que essa duração aqui seja respeitada. Se eu quero que essa duração seja respeitada, eu vou então desmarcar isso aqui, não deixe marcado. Se eu quero que essa duração seja só uma informação para eu me orientar na programação do bloco, mas esse arquivo é dinâmico, né, que eu vou estar tocando um arquivo da web, não retransmitindo uma rádio, uma programação, então eu posso vir aqui e marcar para ele tocar o tamanho do arquivo certinho. Tudo isso feito, a gente confirma. As outras opções aqui são as mesmas coisas, data de início, expiração, posição no bloco. Por exemplo, eu vou querer jogar essa previsão do tempo lá para o fim do bloco. Então vou botar aqui uma posição de 80, beleza? Aí ele vai seguir aquela regra que eu expliquei no outro vídeo. Os números maiores ficam mais para o fim do bloco, os números menores ficam mais para o começo do bloco. Estando tudo aqui já programado como eu quero, basta eu vir agora e programar aqui os blocos. Como agora nós temos uma segunda campanha, para eu demonstrar, por exemplo, como é que funciona. A gente tem uma campanha, né, aqui entre parênteses você vê o 1, nesse bloco das 8 horas, e ele está tomando 51 segundos. Se eu adiciono mais essa, você já vê que ele mostra, ó,
dois itens agora no bloco, com a duração total de 2 minutos e 11 segundos. Se eu desmarco, ele volta ao que era antes. Se eu marco, ele me mostra como vai ser com essa campanha que eu estou programando também nesse bloco. Posso então aqui programar, por exemplo, de meia em meia hora, é o mesmo procedimento de eu ir selecionando aqui. Se por acaso um bloco ele passa da capacidade dele, ele fica maior do que, com a soma das campanhas, ele fica maior do que esse bloco que eu cadastrei lá na minha configuração de blocos, ele vai ficar com isso aqui, com a tarja em vermelha te indicando que passou. Lembrando que você sempre tem que dar uma folga, sempre tem que ter essa folga do bloco para entrar depois as aberturas, os encerramentos, as vinhetas que vão estar entrando aqui no meio dos comerciais, beleza? Porque se eu botei lá o bloco 3 minutos e eu boto aqui 3 minutos certinho, quando adicionar esses outros elementos, aí já vai passar da capacidade do bloco e eu vou ficar com o bloco já estourado no limite. Então vou fazer aqui a marcação da forma que eu quero e já volto para a gente concluir o vídeo. Então fiz aqui a programação do domingo da forma que eu quis, de meia em meia hora, essa previsão do tempo sair. Posso usar aquela mesma ferramenta que eu quero igual para todos os dias e tá ali feito a minha programação via link. Posso confirmar e tá lá cadastrado. E agora no próximo vídeo a gente vai entrar no cadastro então dos materiais para poder finalizar essa parte dos cadastros. A gente vai aprender a cadastrar o que o programa, o que o Spot Planner vai usar como abertura, o encerramento e as vinhetas no meio dos comerciais.